Bom dia, vamos começar hoje. Bom dia, professor Jesus. Vamos. Bom dia. Exato. Bom dia, hoje infelizmente é nosso último dia da Semana da Física 2021, certo? E para começar hoje nós temos a presença do ilustre professor Dr. Jesus Pavão. Ele fez graduação em Física pela Universidade de Oriente, em Cuba, mestrado e doutorado pela UFPE, quase que eu falei UFPB aqui. UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. E ele é uma das últimas aquisições como professor aqui, ele foi um dos últimos professores a entrar no departamento de Física aqui da UFPB, certo? Ele desenvolve pesquisas na área de ótica, física atômica, ótica não linear, isso na parte experimental, certo? Focando em área de processos não lineares e mecanismos de armazenamento de informação ótica em átomos frios, certo? Hoje ele irá apresentar uma palestra sobre uma breve história da ótica, e agora eu deixo a palavra com o querido professor Jesus. Oi, bom dia a todos. Está se ouvindo bem, Cláudio? Tá sim, professor. Certo, obrigado. Bom, então, agradecer ao Centro Acadêmico pelo convite, ao departamento em si, pelo apoio a esse momento tão grande que é fazer com que os estudantes tomem o protagonismo do que está se fazendo dentro do departamento de física, Acho que é algo extremamente importante, como já foi ressaltado na abertura, que nós mostremos à sociedade que nós fazemos ciência e fazemos sim a diferença, Quando você vai hoje ao YouTube, você vê enormes quantidades de pessoas que estão ganhando muito dinheiro fazendo propaganda de coisas que eles não têm nenhum tipo de preparação, Alguns sim, mas a grande maioria não. Então, eu acho que em certa parte, é culpa nossa mesmo, A gente que deveria estar ali nesses canais, a gente que deveria estar fazendo o que vocês estão fazendo hoje, o que se fazem com os eventos científicos, e de uma maneira que chegue à sociedade como um todo. Às vezes a gente fica mais preso nas pesquisas mais complicadas, e esquecemos um pouco de que a sociedade precisa saber o que a gente faz e precisa, aliás, entender para poder dar sua opinião. Então, bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, para mim é um grande prazer. E eu, dediquei a minha palestra o tema mais a estudantes de graduação. Então, é uma maneira de eu fazer um marketing científico do que nós queremos fazer aqui, no departamento, na parte de ótica experimental. Então, a minha palestra vai ser dividida em duas partes. Uma primeira parte que está relacionada com, como o seu nome indica, uma breve história da ótica, e uma segunda parte onde eu, como história também, uma consecução das descobertas da óptica, eu estarei falando um pouco do que eu tenho feito nas minhas pesquisas e o que pretendemos fazer atualmente, que a gente já está fazendo de certa maneira. Bom, então essa primeira parte, intitulada Uma Breve História da Ótica, eu gostaria de que a gente se situasse, eu sempre falo para os meus estudantes que fazem óptica comigo, que a gente tem que se situar num momento histórico. A gente não pode pensar, poxa, o Platão defendia a ideia de que você tinha uns certos raios que você saía dos seus olhos e isso que dava a visão, Você tem que se centrar em que isso faz milênios que aconteceu, Então, é muito simples para a gente que estudou hoje ver uma percepção errada, Mas a percepção que hoje nós temos é graças a todas essas perguntas. Então, eu diria que uma das coisas mais importantes que fazem os cientistas, além de dar respostas, é dar perguntas, fazer perguntas. Então, eu gostaria de começar essa palestra
com essa pergunta. O que é a luz, né? Então, durante essa palestra, nós iremos responder, de fato, o que é a luz. Ou não sei. Será que podemos fazer isso? Vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta aqui. Bom, um dos escritos mais antigos que se conhecem, né, é a Bíblia. Todos conhecem isso, né? Então, dos registros escritos da história da humanidade mais antigos que se tem. E já na Bíblia cita a luz como algo bom, né? Então, nesse verso da Bíblia que está aí, também aplicado para as ciências, né? Nós podemos ver a resposta de quando Deus disse, haja luz, dessa maneira aqui. Quando surgem todos esses cientistas, filósofos, que fazem, que nos dão a luz do caminho que tem que ser andado. Eu preferi colocar aqui no centro ao nosso Sir Isaac Newton. Bom, então, as primeiras referências que se tem sobre objetos relacionados com a óptica vêm lá dos anos 1900, 1200 antes de Cristo, né? Já no tabernáculo dos hebreus, quando eles estavam naquele exílio, né? No êxodo do Egito, eles tinham espéculos, eles chamavam, né? Uma espécie de espelhos, né? Que faziam parte de tudo aquele processo religioso que eles assistiam, né? E em pirâmides nós também encontramos restos de espelhos, né? Esses primeiros espelhos foram feitos com metais polidos, né? Especificamente eles descobriram que o que chamaram de espéculo, que é uma mistura de estanho com bronze, né? Poderia fazer um material que ficava bastante parecido ao que hoje é um espelho, certo? E daí é que surge a palavra, né? Então, os egípcios, se não me engano, em português, desculpem aí, eu ainda tenho essas coisas sobre idioma, né? No Egito, eles se especializaram bastante em fazer esse tipo de construções. Depois, na Grécia, né, com o surgimento de todo aquele pensamento filosófico, temos grandes filósofos que também se questionaram sobre a natureza da luz, né? E aí, nós, por citar alguns, temos a esses senhores daqui, temos um grande confronto entre pensamentos. Por exemplo, Platão, ele pensava, como eu tinha comentado, que a nossa visão era fruto de raios que saíam dos nossos olhos e iam até as coisas. Então, é uma espécie de scanner que a gente tinha, né? E a gente pensa hoje em como os morcegos, eles fazem sua orientação, não é tão fora de sentido isso aí, né? O Aristóteles ele não pensava dessa maneira, ele critica essa forma de ver. No entanto, não tinha muito claro como é que podia se resolver, né? Ele achava que não éramos nós quem decidíamos o que acontecia no universo, né? Que, por outro lado, hoje a gente tem determinadas dúvidas. Por isso que eu digo que essas perguntas são importantes, né? Então, outros pensadores já eles acreditavam, inclusive em teorias como que existiam umas certas partículas, que eu me esqueci do nome agora, e eu repeti muito ontem, mas eu esqueci, que eram figuras geométricas. E dependendo da figura geométrica, volumétrica, né? Assim era a cor que você percebia. Então, existiam dois tipos de dualidade na natureza, no tempo do amor e no tempo do ódio. Então, no tempo do amor, essas partículas saíam dos seus olhos, iam até os objetos, e no tempo do ódio, né, essas partículas, ou na visão do ódio, como chama, essas partículas iam dos objetos até seus olhos. Então, tudo isso pode parecer bastante superficial, bastante fora da realidade, mas nesse contexto estava muito bem associado à realidade. Lembremos que a gente está falando de há 2 milênios atrás, certo? E, sobretudo, as perguntas que eles colocam, que é muito importante para o desenvolvimento posterior da óptica. Bom, Euclides, 300 anos antes de Cristo, já escreve um tratado, né,
seu livro Catóptrica, né? Sobre a lei da reflexão da luz. E ele, de certa maneira, dentro das limitações, qualitativamente, ele explica bastante bem, um conceito bastante adequado para essa época, do que é a reflexão da luz, e ele a define como uma mudança brusca que experimenta na sua direção os raios luminosos que batem contra uma superfície. Então, perceba que ele já tem que ter uma ideia do que é superfície, né? Que não é qualquer tipo de superfície, né? E ele chama de raios luminosos. Então, a óptica, ela se divide em 3 partes. A óptica de raios, que é conhecida como óptica geométrica, e diferentemente do que se pensa, a óptica de raios, ela não entende a luz como corpúsculos. Então, isso é bastante estendido, mas mais na frente a gente pode ver o porquê disso, né? Então, a óptica geométrica trata a luz como raios. A óptica ondulatória, então, que trata a luz como uma onda, como o seu nome indica, uma onda eletromagnética, e a óptica quântica, que aí sim se trata a luz como puros corpúsculos, né? E que nós não discutiremos muito, né, sobre óptica quântica, mas veremos algumas aplicações onde pode ser visto que a luz, de fato, comporta-se como um corpúsculo. Bom, o Herón da Alexandria, né, na verdade, é popularizado que foi o Cláudio Ptolomeu quem faz essa proposta. Mas, na verdade, o Cláudio Ptolomeu, o que ele faz é pegar as ideias do Herón de Alexandria e escrevê-las, detalhá-las. Mas, na verdade, é o Herón, né, ou pelo menos é o consenso que existe atualmente, que ele propõe isso. E é uma proposta super interessante, se você leva em consideração que é no século I de nossa era, né, que aconteceu. Então, o Herón de Alexandria disse o seguinte, tentando explicar a reflexão da luz, né, ele diz, olha, um raio de luz sempre viaja pelo caminho mais curto entre 2 pontos. Então, ele diz, olha, o raio que sai daqui, ele poderia fazer isso aqui, né? Ele poderia fazer isso aqui. Inclusive, poderia fazer isso aqui. No entanto, ele sempre pega a trajetória, né, que faz o caminho mais curto. E nós veremos mais na frente que essa ideia de faz 2000 anos atrás, quase, né, é fantástica. E a gente aprende hoje só na graduação, quando a gente está na graduação em física, né, que é a ideia do princípio, basicamente, o princípio de minimação aplicado à óptica, né? Então, essa ideia dele é uma ideia fantástica, uma sacada que eu, sinceramente, eu não entendo como ele pode fazer nessa época, que depois vai ser usado pelo Fermat, como nós iremos ver. Então, sou chamado a atenção que, embora é bastante estendido, que o Ptolomeu é quem propõe essa ideia do caminho mínimo, é o Herón, o que atualmente se conhece como a proposta da lei. Nós vamos ver que não é exatamente o caminho, né, mas é por aí. Bom, depois que o Império Romano ele cai, né, aproximadamente no 400, 500 depois de Cristo, né, houve uma estagnação no progresso científico na Europa, certo? E os estudos sobre a luz passam a ter maiores desenvolvimentos no Oriente Médio, certo? E lá nos países árabes, né? Então, tem um cientista que é impressionante também, os estudos e as descobertas que ele faz, que é conhecido como Al-Hazen, né? Em torno de 1000 anos de nossa era, né? Então, ele trabalha na lei da reflexão, estuda espelhos esféricos e parabólicos, ou seja, ele já começa a dar forma para fazer esse tipo de estudos e descreve perfeitamente o olho humano, ou seja, ele entende no seu trabalho, e de novo eu peço para vocês tentarem contextualizar esse momento, no seu trabalho, que esses objetos que ele construía e que ele veia seu funcionamento, né? Ele entendia que o olho humano, de certa maneira, poderia fazer estar composto pela mesma ideia, né? Uma série de dispositivos ópticos que concentrassem e manipulassem a luz para chegar a nos dar a visão. Então, ele descreve o olho humano de uma maneira, há 1000 anos atrás, de uma maneira bastante parecida, muito parecida mesmo, a o que hoje se estuda
nas ciências da saúde, né? Tanto é que, graças a essas descobertas, é que começa a ser usados os óculos, como a gente vai ver. Bom, depois de 2 séculos disso, a Europa já começa a despertar desse estupor intelectual que se encontrava devido às imposições que existiam religiosas, né, da Igreja Católica naquele momento, numa visão errada das doutrinas. Então, as obras de Alhazen começam a ser traduzidas para o latim por Grosset e Vitello. E essas obras traduzidas são, então, começadas a estudar por esse senhor aqui, chamado Roger Bacon. Roger Bacon é considerado o primeiro cientista do mundo moderno, embora a gente tenha outros nomes, né? Porque ele é o primeiro que pega essas ideias do Alhazen, que foram traduzidas, as estuda e vê a necessidade e a possibilidade, devido ao seu entendimento, de aplicá-las para alguma coisa na ciência. Então, ele vê que se o olho, de fato, estava composto por uma série de elementos ópticos, certo? E esse olho poderia ter defeitos, então era por defeitos em determinados elementos ópticos dentro do olho humano. Então, ele propõe, com elementos ópticos, no caso com lentes, corrigir esses problemas que existiam. Não? Então, se você para pensar, isso é alguma coisa fantástica, né? Você já faz 900, 800 anos, você conseguir propor essa ideia, né? É algo fantástico. Então, esse senhor Roger Bacon, ele leva esse mérito de ser conhecido, na minha opinião, com bastante mérito, né? Como o primeiro cientista do mundo moderno. Depois que ele morre, de novo, ocorreu uma certa estagnação no mundo da óptica, certo? Mas, bom, deixam-se registros de pinturas onde se retratava monges com óculos, já depois da sua sugestão, né? Então, só para colocar aqui, né, mesmo não sendo estritamente cientista, né, ou estritamente não sendo cientista, os alquimistas, né, ou seja, aquelas pessoas que se dedicavam, entre outras coisas, ou tinham a ideia de que você poderia criar ouro a partir da combinação correta de determinadas substâncias químicas, eles trouxeram para a ciência várias contribuições importantes, entre elas a maneira de você, fazendo uma amalgama de estânio e mercúrio, você poderia criar os espelhos, que até hoje é o mecanismo que se usa para criar os espelhos que a gente tem em casa. Então, inclusive os alquimistas, eles fazem essa contribuição à área da óptica. Bom, eu coloquei aqui também o gênio de Da Vinci, evidentemente ele tinha que ter feito alguma contribuição. Então, ele descreve a câmera escura, que é popularizada pela obra de Della Porta, né? Na sua obra Magia Naturalis, né? Eles descrevem com bastante exatidão, bastante precisão, como é o funcionamento da câmera escura, que vocês estudaram no ensino médio, né? Que basicamente é graças a isso que a gente tem, que vocês estão podendo me ver, né? Hoje, por esses princípios, né? Através da internet, né? Então, o funcionamento da câmera moderna basicamente usa os mesmos princípios que a câmera escura. Bem, então, nós podemos dizer que, até esse momento, essas descrições qualitativas do que era a luz e de como ela se comportava ao interagir com determinados materiais e com determinados elementos, é o que se conhece como primeiro período da óptica. Então, esses eventos mais modestos, mas que sentam as bases, certo? E colocam ali as perguntas necessárias para o que vem depois. Bom, depois dessa primeira etapa, então, começa já quase na Revolução Industrial, né, um século antes, né, começa a surgirem as ideias capitalistas a ciência acho que é um bom negócio, né? Então, perde-se essa ideia, tristemente, começa a se perder essa ideia de que a ciência é puramente para o bem da humanidade e começa a surgir a ideia de, poxa, vamos pegar, já que a gente pode fazer óculos,
e as pessoas precisam disso, vamos começar a lucrar com isso, né? E eu não quero demonizar aqui o nome do Hans Lippershey, mas, bom, ele, no ano 1608, né, ele solicita, né, ele é um fabricante de óculos, aliás, solicita a primeira patente do telescópio refrator, né? Então, ele já diz, olha, a ciência não é para todo mundo, não. Quem quiser usar a ciência, ele vai ter que passar por caixa, né? Então, aqui já a gente vê, mesmo dentro da óptica, pode ser que tenha existido em outras áreas, seguramente tem existido também, você vê que já desde o século XVI já existem essas ideias, né? De 16, aliás, já existem essas ideias de fazer negócio com a ciência, né? Então, mas, bom, isso tem sua explicação. Acho que a Revolução Industrial também foi importante para o desenvolvimento da ciência, sem dúvida. Mas só chamar essa atenção aqui e lembrar a todos nós que nós somos cientistas pela curiosidade que existe em nossos corações, né? De entender o universo, não para fazer dinheiro, né? Mas sim para estender essas bondades da ciência à humanidade toda, ok? Então, só queria fazer essa chamada de atenção aqui. Bom, o Galileu, que ele, de forma independente, ele consegue construir seu primeiro telescópio refrator, né? E se não foi de forma independente, pelo menos isso é o que se sabe, então ele foi talvez o primeiro pirata, né? Que existiu na humanidade, né? Porque se foi patentado um telescópio e ele já sabia disso, então ele foi o primeiro pirata, mas não, pelo que se sabe, o Galileu é o primeiro que construiu de maneira independente o próprio telescópio, aliás, fazendo com suas próprias mãos as lentes, né? Então, com as mesmas ideias do Galileu, o Zacharias Janssen, ele inventa, então, um microscópio composto. Então, você já tem aí com o Galileu e com o Janssen a abertura de duas novas linhas para o estudo da astronomia e da biologia, inclusive. Então, você vê que a óptica já está abrindo caminhos, mesmo desde um ponto de vista com explicações qualitativas e, em ocasiões, semi-quantitativas. O Kepler, bom, ele pega todas essas ideias de Galileu e construi novos telescópios e abunda nessas suas pesquisas sobre o descoberta, observa outros tipos de efeitos, como, por exemplo, o efeito da reflexão interna total, né? O ângulo crítico, onde acontece a reflexão interna total, e ele descreve todos esses suas descobertas em várias obras dele, né? Especificamente aqui na sua obra Dioptrice, né? Bom, o primeiro registro quantitativo da óptica, vamos dizer assim, puramente empírico, certo? Ou seja, até aqui não se tinha nenhuma ideia de por que aconteciam as coisas, e simplesmente se faziam determinadas observações. Foi do Snell, certo? Então, em 1621, ele descreve a lei da refração, certo? Que foi, durante muito tempo, tentado explicar, inclusive, houve aproximações para pequenos ângulos, onde se estabelecia que esses ângulos, para o regime, quando o ângulo respeito da normal é muito pequeno, né? Eram proporcionais, mas essa proporcionalidade foi estabelecida apenas pela lei de Snell ou lei da refração, como vocês conhecem. Essa lei de Snell, evidentemente, ela, quem tiver a vontade de fazer o curso de óptica no próximo semestre, fica à vontade. A gente vê que essa lei de Snell, na verdade, ela é generalizada, porque aqui ela é colocada apenas para dois meios que possuem índices de refração diferentes, mas nada se fala de meios não homogêneos, ou seja, se você tem uma mudança do índice de refração contínua, ou você tem mudança de índice de refração em várias direções, como é que você aplica essa lei daqui? Então, na verdade, o que se tem é que o produto do índice de refração pelo seno do ângulo é igual a uma constante. Então, isso conhece-se como lei de Snell generalizada, que, claro, não foi Snell quem estabeleceu, mas depois, por argumentos teóricos, você consegue explicar. Bem, então, a lei da refração foi um marco para aplicações inúmeras em várias áreas da óptica, e foi o Pierre de Fermat que ele pega as ideias do Herón da Alexandria e ele diz o seguinte: olha,
eu vou propor o seguinte, não é a menor trajetória que a luz percorre, aliás, não só para explicar a reflexão e também para explicar, mas também para explicar a refração da luz. Ele propõe, então, que a luz percorre a distância entre dois pontos, não importa o meio que esteja por meio, no menor tempo possível. Então, isso é uma ideia bastante fantástica, né? Na sua época, porque eu sempre gosto de dizer o seguinte, você pode pensar aqui que um raio de luz que ele vai passar por vários meios, né? Então, ele sempre vai percorrer o caminho que garanta que ele chegue o mais rapidamente possível aqui, certo? Eu sempre digo para os meus estudantes o seguinte, olha, se a gente for, imagine que isso aqui fosse estrada, né? Isso foi areia, isso estrada de novo, isso aqui fosse lama, né? Você, como ser humano, você pode, inclusive, calcular, olha, qual é o tempo, como que eu tenho que me desviar aqui para chegar mais rápido aqui, sempre é a linha reta que une todos esses pontos, mas você é um ser humano, né? Então, mesmo que você tenha que fazer esses cálculos, você pode, primeiro tem que conhecer quais são os meios pelos quais você vai passar, e depois fazer esses cálculos para você chegar. O incrível é que Pierre de Fermat entende que a natureza se comporta dessa maneira, ou seja, um fóton, na época não era fóton, um raio de luz, né? Ele não pensa, muito menos ele sabe o que vem para frente, mas de alguma maneira a natureza estabelece um sistema de informação que faz com que esse raio siga a trajetória que garante o tempo mínimo. Então, isso é conhecido como o princípio variacional, né? E vocês aplicaram na mecânica lagrangiana, né? Esse princípio minimizando, né? A função de Lagrange. Então, basicamente, o que se define é o seguinte, olha, se o tempo é mínimo, certo? Você pode definir esse tempo como somatório de todos os tempos que o raio gasta para passar por cada uma desses meios, que podem ser regulares ou irregulares. Então, você pode dizer, então, que esse tempo é a distância que percorre nesse meio dividido pela velocidade da luz nesse meio. E aí já está entrando um conceito de forma indireta, que a velocidade da luz nesse meio não necessariamente é a mesma que fora desse meio. Então, bom, com conhecimentos mais avançados, você pode, uma vez que você aceita que a velocidade da luz é diferente em cada meio, o que na época se tinha dúvida ainda, mas tudo indicava que sim, você pode dizer, chamar a isto daqui o produto do índice de refração, pelo caminho percorrido em cada uma desses meios, como caminho óptico. Então, se você chama agora caminho óptico a esse produto aqui, você pode dizer que, de fato, o que você minimiza é o caminho óptico. Então, a única coisa que faltou o Heron é colocar o índice de refração, que claramente ele não podia nessa época, para dizer que realmente o caminho mínimo que a luz percorre. Isso você pode levar para o limite do contínuo, né? E, bom, você pode, então, realizar a partir do cálculo variacional. Vocês conhecem que a solução dessa equação resulta numa equações de tipo Euler-Lagrange, agora não mais, fazendo uma analogia com a mecânica clássica, não mais com o tempo, e sim, por exemplo, com a coordenada Z, você escolhe essa coordenada do ds aqui adequada, né? Então, dependendo de qual seja a direção que muda seu índice de refração, ou as direções, você escolhe de maneira adequada esse diferencial, no qual você vai realizar a integração, e você já então um sistema de equações do tipo Euler-Lagrange que a gente sabe resolver, e a partir desse sistema de equações você pode chegar para cada uma das componentes a uma equação vetorial que descreve a trajetória de um raio de luz em um meio não homogêneo, ou seja homogêneo ou não homogêneo. Então, é muito interessante ver que com essa equação aqui, aliás, com essas equações aqui já, você consegue descrever, por exemplo, aqueles efeitos Mirage, acho que se chama, né? Quando você vai pela estrada que parece que tem água, né? Mas na verdade não é água, o que está parecendo que é as árvores que estão refletindo, sendo refletidas em algum líquido que tem na estrada. Nos aeroportos também se vê bastante isso. Inclusive no deserto existem aquelas lendas de que as pessoas veem que tem água no deserto, e na verdade é por causa disso, né? Porque você tem uma curvatura do raio. Então, a gente consegue mostrar de uma maneira bastante simples, como através dessas equações aqui, você consegue mostrar que o raio, ele descreve uma trajetória parabólica, né? Devido a essas mudanças do índice de refração.
E com essa ideia de que é conhecido como princípio de Fermat, você consegue explicar perfeitamente como é a trajetória de maneira quantitativa de um raio de luz. E tudo isso surge de lá das ideias do Herón, da Alexandria, né? Bom, a partir daqui, então, surgiram alguns problemas, já estava bastante bem estabelecido, né? E começa a observar-se alguns efeitos que começa a se duvidar da natureza de raio, né? Da luz, né? Da luz como um raio. Então, o Francesco Maria Grimaldi, ele observa os padrões de difração quando um corpo opaco é colocado no caminho entre uma tela e uma fonte pontual, né? Então, ele começa a observar esses efeitos de difração da luz. Começa, então, a surgir alguns problemas aí que fazem, por exemplo, que o Robert Hooke estuda os padrões de interferências pela primeira vez, gerados por filmes finos, e propõe a ideia de que a luz é um movimento vibratório rápido. Aí ele não sabia se era, inclusive, se a propagação da luz era finita ou infinita, mas ele propõe que seja um movimento vibratório rápido em algum meio, que acontecia em algum meio, se espalhando uma velocidade grande que poderia ser infinita ou infinita. Ele não tinha muito bem definido, mas aí já surge a ideia de uma teoria ondulatória para a luz em algum meio, né, que logo depois é chamado de éter. Bom, e aí, evidentemente, o Newton não poderia faltar. Ele faz estudos sobre a difusão da luz, né, dispersão da luz, bom, ele construi o primeiro telescópio refletor, né, no ano 1668, e aqui eu queria chamar a atenção que o Newton, quando ele explica o fato da luz branca estar composta por todos os comprimentos de onda, todas as cores, vamos colocar no contexto, ele conhecia sobre as ideias de Hooke, e ele, de certa maneira, concordava, ele tentou explicar isso, né, em que cada um desses raios, que eram ondas, poderiam ser associados a um comprimento de onda. No entanto, ele não entendeu muito claro como poderia ser feito isso com ondas, certo? E ele se inclinou mais por descrever a luz como partículas. Então, tomou algumas ideias da antiga Grécia e ele propõe que a luz é uma sequência de partículas e que cada uma dessas partículas, ela se comportava de maneira diferente, ou seja, ela veia um índice de refração diferente. Isso tinha um problema, e aqui onde eu quero chamar a atenção que a óptica de raios e a óptica de corpúsculos não é exatamente a mesma coisa. O problema disso era o seguinte: se você tem uma partícula que ela possui uma determinada velocidade, né, no eixo, vamos chamar eixo X e eixo Y. No eixo X não há nenhuma mudança de índice de refração no meio, porém no eixo Y sim. Então, não há razão para a componente da velocidade de uma determinada partícula aqui, que tem uma componente em X e uma componente em Y, mudar sua componente em X. Quando ele entra nesse meio, vamos dizer que esse meio daqui é mais denso, tem um índice de refração maior do que esse outro meio daqui, ele se aproxima mais desse ângulo. Isso significa que a componente em Y aumenta. E, portanto, a velocidade da luz nesse meio deve aumentar. O que não é verdade, o que depois foi mostrado que não é verdade. A velocidade da luz, na verdade, diminui quando você entra num meio de um índice de refração maior. E a teoria ondulatória, ela previa sem problema isso. Ou seja, ela previa que, de fato, quando você entrava de um meio menos denso para um mais denso, você diminuía a velocidade de propagação da luz. Então, foi um erro que o Newton cometeu, mas o Newton era uma autoridade, né? Quem ia dizer para o Newton, depois de todas as suas descobertas da teoria gravitacional, como que você ia dizer que ele estava errado, né? Então, isso faz criar uma divergência entre os cientistas da época no que se refere a qual é a natureza da luz. É uma onda? É um corpúsculo? É um raio, né? Na época se pensava que o fato de você dizer que era um corpúsculo é a mesma coisa que um raio, né? Porque não se entendia esse problema que existia com a velocidade da luz, né? Que a gente acabou de explicar. O Christian Huygens, ele espalha a teoria das ondas, né? Então ele contraria de cara ao Hooke e ao Newton e conclui corretamente que a luz diminuía a sua velocidade ao entrar em meios mais densos. Ele conclui
nisso, e aí fica uma discrepância ainda maior entre os que acreditavam na teoria das ondas e a teoria corpuscular. Também ele explica a refração dupla da calcita, aquele que você vê duas letras, aquele cristal que você vê duas letras, devido a dois índices de refração que ele tem, e descobre o fenômeno da polarização. Então, o Huygens também ele é quem propõe o conhecido por princípio de Huygens-Fresnel, né? Que diz que a frente de onda, né, na verdade, cada frente de onda é a envoltória de frentes de ondas anteriores, onde em cada ponto infinitesimal são geradas novas ondas que no seu envoltório descrevem a nova frente de onda e, por sua vez, vai se propagando dessa maneira. Que, posteriormente, como nós vamos ver, vai ser usado pelo Fresnel para fazer alguma coisa, fazer um concurso, vamos dizer assim. Bom, então, nesse momento, tínhamos essa pergunta, Luz. Era um jato de corpúsculos ou era uma rápida ondulação da matéria etérea, né? Ou seja, desse meio que propôs o Hawking por lá. Bem, uma descoberta importante que também não tinha sido evidenciada, aliás, que ela confirma ainda mais algumas das observações que tinham sido feitas, é feita por Romer, em 1676. Ele prevê que a luz tendo uma velocidade finita, ele deveria, a lua de Júpiter, Io, deveria emergir da escuridão 10 minutos depois do que se esperaria. E ele confirma, de fato, essa observação. Então, é mais um golpe àqueles que acreditavam na ideia de que a luz se transmitia com uma velocidade infinita. Bom, o Thomas Young, então, ele estabelece, né, o princípio de interferência, eu vou andar um pouquinho mais rápido, né, de interferência, e ele, de uma maneira contextualizada, de novo, diz que quando duas ondulações coincidem perfeitamente em direções, esse efeito conjunto é uma combinação de movimentos que pertencem a cada uma. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que se você soma duas ondas em fase, você vai ter, então, uma interferência construtiva e, em contraface, uma interferência destrutiva. Bom, e o Fresnel, então, ele, além de fazer vários estudos, dele sintetizar as ideias de Huygens e Young para fazer um princípio que explique a teoria ondulatória matematicamente muito bem feita, ele tem uma anedota interessante dele, né? Que é o seguinte, ele era um fervente defensor da teoria ondulatória. Ele pegou, sintetizou tudo, escreveu matematicamente tudo isso, e na época o Newton ainda era uma autoridade, né? Então o Laplace, né, era um dos defensores da teoria corpuscular de Newton, né? Entre outros, né? O Poisson também. Então ele dizia, vamos fazer o seguinte, na Academia de Ciências da França, em 1818, vamos fazer um concurso. O tema do concurso vai ser difração da luz. Vamos ver quem é o que melhor descreve isso, só para desmoralizar a turma que defendia a teoria ondulatória, né? Nessa banca encontravam-se, entre outros, o Poisson e o Arago, né? Que eles... o Arago não era muito fervoroso da teoria ondulatória, mas também não desagradava a ideia. O Poisson defendia, sim, a teoria corpuscular também. Então, vejam que aí a gente tem o Laplace e o Poisson, que são bastante fortes. Bom, e o Fermat, ele não teve medo, se apresenta nesse concurso com suas ideias, defende suas ideias, e quando ele apresenta as equações, o Poisson, que era um matemático excelente, ele disse o seguinte, olha, o que você está dizendo, usando o princípio de Huygens, né, se é verdade o que você está dizendo, então, você está dizendo que se a gente coloca um corpo aqui, por exemplo, um corpo de maneira redonda, essas frentes de onda que você diz que elas vão ser interrompidas, elas vão fazer com que você tenha um ponto no meio a projeção desse disco, né? O que não faz o mais mínimo sentido, falou o Poisson, né? Nas equações, né? E o Fresnel, na verdade, ele não tinha, acho que ele não tinha contado com essa sacada do Poisson, né? E quase na hora de se perder, o presidente da banca, que era o Arago,
falando de banca, né? Mas realmente era uma espécie de banca, né? O Aragão, ele disse, olha, eu acho que tudo bem com o que você está dizendo, Poisson, mas a gente tem que lembrar do nosso papai Newton. E o Newton diz, olha, nada pode ser tirado como conclusão definitiva até não ser provado experimentalmente. Então, vamos fazer isso. Então, fazem esse experimento e, de fato, encontram o que se conhece como ponto de Aragão ou ponto de Poisson, no meio dessa, como foi predito pelo Poisson, segundo a teoria de Fresnel, e não tem mais remédio do que lhe conceder o prêmio do concurso ao Fresnel. Então, é uma história que eu achei interessante, né, sobre a óptica, né. Bom, então, por vários anos, John Aragão e Fresnel, o Aragão não teve mais do que se somar a essa ideia, devido a problemas que tiveram para determinar efeitos de polarização na interferência, porque eles viram que se você colocar polarizações perpendiculares não havia interferência, eles nas equações não conseguiam explicar isso, eles têm a ideia de propor, na verdade o Young quem propõe, que essa vibração do éter seja transversal e não longitudinal, como tinha sugerido o Hooke, lá ele estava seguindo essas equações do Hooke. Bom, a primeira determinação terrestre da velocidade da luz foi feita por Fizeau, e no ano 1825, e de uma maneira bem rápida. O que ele propõe, ele coloca aqui um espelho a 8 km e pouco de uma roda dentada, então você tem uma luz que vem aqui, ela vai e volta. E ele começava a observar aqui, ia mudando a frequência de rotação dessa roda dentada, né? Até ele não conseguir ver, ou seja, até que o raio que passasse, quando ele voltasse, ele ficasse substituído por um espaço correspondente. Então, ele não visse nada aqui, certo? Então, usando esses parâmetros daqui, ele pode determinar que a velocidade da luz, então, é a distância percorrida da luz na ida e na volta, dividido pelo tempo, que é o inverso da frequência, né? Então, só conhecendo o número de dentes, a frequência de rotação dessa roda dentada e a distância que existia daqui, ele consegue estimar a velocidade da luz e ele erra num 5% do valor real, né? Mas levando em consideração esse experimento, como foi feito, é uma medida bastante apurada para a sua época, né? Bom, o Faraday, ele percebe que a polarização de um feixe de luz é mudado quando você coloca um campo magnético, então ele já estava dando fortes indicações a que existia alguma relação entre o magnetismo, né, aliás, o eletromagnetismo e a luz, né, e o Maxwell, quem ele de maneira brilhante, ele resume todas aquelas ideias de Faraday, de Ampère, e resume em suas equações, suas famosas equações de Maxwell, que eu não vou explicar por questões de tempo, e bom, porque vocês vão ter a oportunidade. Isso que está aqui não é carga, tá? É densidade de carga. Eu peguei justo como estava. E o interessante daqui é que se você combina essas equações, você supõe, por exemplo, no vácuo que não existem cargas, nem correntes livres, você pode ir fazendo operações matemáticas simples, né? Tomando rotacional uma das equações e depois substituindo a outra, você pode chegar a uma equação de onda, certo? E fazendo a comparação com a equação de onda que vocês conhecem da mecânica, você vê que a velocidade de propagação dessa onda, ela é exatamente igual ao inverso da raiz quadrada do produto da permeabilidade do vácuo com a permissividade do vácuo. Quando você calcula isso, dá exatamente o valor da velocidade da luz. Isso está dizendo uma coisa teoricamente muito séria. Essas daqui são constantes. Então, a luz deve ser constante. Isso é um problema quando você pensa que se a luz tem uma perturbação do éter, então ela deve se somar a essa velocidade do éter devido ao arrasto dos planetas, né, da Terra especificamente ao redor disso, que o professor como é o nome do professor? Eu esqueci. Eu estou confundido. O professor da Rússia que temos aqui, como é o professor, o nome do professor? Cláudio.
o professor Petrov, isso, Petrov, perdão, é que eu estava confundindo com o professor Arcade, que eu teve também no meu doutorado. Então, o professor Petrov. Então, bom, ele explicou na palestra dele esse efeito aqui, então eu não vou aprofundar nisso. O que eu vou simplesmente falar aqui um pouco, bom, o Hertz, ele comprova a existência das ondas eletromagnéticas, então conclui-se que, de fato, a luz é uma onda eletromagnética, mas ainda tinha-se a ideia de que se propagava através do éter, e esse éter tinha alguns problemas, como o professor Petrov, ele relatou na sua palestra, né? Ou seja, ele não poderia ser tão rígido que não permitisse o avanço dos planetas ao redor dele, não poderia ser tão tênue, de fato, que a velocidade da luz se propagasse de uma maneira tão lenta, então, ou seja, as vibrações fossem muito, muito lentas. Então, eu vou pular aqui. Bom, o primeiro em dedicar-se a medir esse arrasto, esse problema que existia com o éter, foi o Michelson. Então, ele consegue montar um experimento que a ideia dele era medir essa velocidade com que a Terra se movimentava em relação a esse éter pelo qual a luz se movimentava. E ele faz suas medidas e detecta que não há, de fato, nenhum arrasto no éter, que a velocidade da luz era independente desse movimento, como previnha, por outro lado, as equações de Maxwell. E seu trabalho perde um pouco de brilho quando o Lorentz aponta um erro nos cálculos dele. No entanto, ele se junta com o professor Michelson, professor de Química, né? E eles fazem um experimento bastante mais apurado e obtêm exatamente os mesmos resultados. Então, o Poincaré, ele observa pela primeira vez que a capacidade de não medir experimentalmente esse arrasto do éter talvez significasse que a luz não precisava, essa onda eletromagnética não precisava de um meio. E Einstein, na sua teoria da relatividade, ele confirma que, de fato, por princípio, você não precisa ter nenhum éter, o que é completamente compatível. Então, todos esses experimentos e essa abordagem teórica de Einstein permite aos físicos dizerem, olha, a gente vai se desfazer do éter, né, e vamos a nos acostumar com a ideia de que as ondas eletromagnéticas podem se propagar no espaço livre. Bom, então, até aí, a gente conclui que a luz também estava sendo explicada com um raio até agora, então, é uma onda eletromagnética de uma maneira mais geral, explicada perfeitamente pelas equações de Maxwell, e você pode reproduzir com as equações de Fresnel, usando as condições de contorno, você pode reproduzir o fenômeno da refração, o fenômeno da reflexão, todos eles. Então, de uma maneira brilhante. Bom, um pouco antes de isto que aconteceu, desses últimos detalhes, foi observado por Fraunhofer, né, ao observar a luz do Sol, que havia o dobreto do sódio, que é conhecido como o dobreto do sódio, a linha dupla do sódio. E trabalhando juntos o Kirchhoff e o Bunsen, eles chegam à conclusão de que cada substância tem a sua própria assinatura num arranjo característicos de linhas, que é o que começa os estudos do que é conhecido como análise espectral na área da química. Então, o fenômeno da absorção não era muito bem entendido pela teoria ondulatória, não explicava muito bem o fenômeno da absorção da luz. Então, a partir das propostas de Planck para dar solução ao problema do corpo negro, né, ele começa na verdade, ele senta as bases para a criação de uma nova teoria, que é a mecânica quântica, e o Einstein, com a proposta baseada nas ideias de Planck, para dar solução ao efeito fotoelétrico, ele propõe, então, que a luz pode ter uma natureza corpuscular, de maneira que explica de maneira perfeita o efeito fotoelétrico, como vocês conhecem. Então, aqui a luz já começa a ter, de novo, uma forte componente de interpretação corpuscular, não tinha como não fazer, e, a partir do desenvolvimento da mecânica quântica por todos esses senhores aqui, então, desenvolve-se as novas técnicas e a nova teoria do que é conhecido como óptica quântica, que é a outra parte da óptica. Então, bom, com todo esse florescimento da óptica, da mecânica quântica, os fundamentos matemáticos de Fourier, demais,
A óptica se desenvolve muito especificamente quando o Einstein, na verdade, propõe a teoria da emissão estimulada, se cria o laser tem grandes intensidades que permitem, a partir daí, ele responder e, aliás, descobrir novos fenômenos. Então, bom, terminando essa primeira parte da palestra, eu vou passar bem rápido para a segunda, para cumprir meu tempo, certo? Eu acho que já estamos em condições de responder essa pergunta, o que é a luz? É uma partícula, é uma onda, é as duas coisas? Ou a gente simplesmente usa o princípio de dualidade, onda-partícula, porque não sabemos exatamente o que é? Bom, essa pergunta eu não posso responder, certo? Então, mas a pergunta ainda continua nos motivando a estudar. Bem, então, aqui eu quero falar um pouco. Bom, com a descoberta do laser, surgem novas linhas de pesquisa. Então, uma parte específica é a óptica não linear. Em que consiste a óptica não linear de maneira bem simples? Você pode imaginar seu átomo, né? Por exemplo, na interação do átomo com a luz, como um dipolo, né? Você tem um elétron separado das cargas positivas. Então, quando você coloca o campo elétrico, ele vai responder, esse dipolo vai responder. Então, se o campo elétrico está oscilando no tempo, esse dipolo começa a oscilar no tempo. Como mesmo faz um sistema massa-mola. Se você aplica uma força, ele começa a oscilar. Agora, se essa força fosse, o oscilador forçado, né, fosse muito grande, ele passa do limite de Hooke, certo? E você não pode tratar mais essa mola como sua posição como uma resposta linear. A mesma coisa acontece, então, com os dipolos atômicos, e você precisa fazer uma expansão da polarização do meio em ordens não lineares. Se você pega, então, essa polarização não linear, por exemplo, de terceira ordem eu coloquei, mas pode ser de quinta, de sexta, da que você quiser, e coloca na equação de onda de Maxwell, você vê que a polarização é o termo fonte para a geração de novos campos. Então, esses novos campos que são gerados, e não os que produzem a polarização, então é importante, esses são os campos incidentes que produzem uma polarização que serve como fonte para a geração de novos campos. Então, por exemplo, se você tem dois feixes contrapropagados aqui, e um feixe chamado de feixe de prova, você pode ter, então, um processo que conhece como mistura de quatro ondas, onde você tem duas interações com os feixes C1 e C2, ou seja, uma com cada um, e uma interação com o feixe P, conservando energia, ou seja, a frequência desse feixe vai estar determinada exatamente pelas frequências, pela combinação de frequências desses outros feixes, e a direção, o momento desses feixes, a direção está determinada também pela conservação do momento, então você pode determinar exatamente para onde que é gerado esse feixe. Bom, o que pode se fazer com isso? Bom, você pode ter esfriamento de átomos. Então, basicamente, que você tem um átomo, se você bombardeia com fótons, você está transferindo um momento, então você para o átomo, literalmente, certo? O que pode ser feito com isso? Bom, mistura de quatro ondas, uma das coisas que foi feita, né, que a gente fez lá em Pernambuco foi, pegamos um grupo de átomos frios, esfriamos ainda mais, de maneira que se o movimento ficasse quantizado, certo? Quando quantiza o movimento dos átomos, né, você tem uma série de estados permitidos, né, segundo resolve lá o oscilador harmônico, né, e a gente consegue fazer transições, ou seja, a mistura de quatro ondas, como eu citei rapidamente anteriormente, mas não envolvendo apenas os estados internos do átomo, ou seja, os estados eletrônicos, mas sim transições entre estados externos do átomo. E aí, então, você tem espectros que mostram esses picos especificamente aqui, tanto na transmissão, aqui, quanto na mistura de quatro ondas, você mostra que existem transições, mistura de quatro ondas entre estados externos do átomo. Isso a gente usou para um processo de escrita e leitura, ou seja, para um processo de memória óptica, onde a gente dizia, olha, a gente no processo de escrita tem todos os feixes ligados, observamos transmissão no feixe de prova e o sinal de mistura gerado. Agora, nessa fase daqui, a gente só vai ligar esses dois feixes e não vamos ligar mais o feixe de prova. E a gente mostrou que poderíamos recuperar tanto o feixe na direção da leitura quanto na direção da mistura de quatro ondas, ou seja, que você conseguia recuperar aqui esses pontos, esses picos aqui, a amostra de que você consegue recuperar sinal, ou seja, a gente armazenou informação nos estados externos do átomo. Isso é interessante porque você, como armazenou informação basicamente no movimento do átomo,
o que não é intuitivo, você faz com que nenhum campo magnético ou elétrico possa alterar essa informação armazenada, porque se você armazena nos estados internos, você pode alterar com campos magnéticos externos internos. Outra coisa que a gente fez, depois de ter feito essa ideia, bom, vamos fazer mistura de ondas de ordem superior, misturas de 6 e 8 ondas, então usando mais de um par de estados quantizados. E essa era a ideia nossa, né? Fazendo esse tipo de transições aqui, mas o que nós observamos foi diferente, ou seja, em lugar desses picos acontecerem exatamente na mesma posição, como a gente esperava, né? Eles aconteceram na metade e na terceira parte dessa separação aqui. Então, quando nós fomos na literatura, nós vimos que estávamos observando ressonâncias subharmônicas, ou seja, na verdade, eram transições envolvendo níveis virtuais, transições multifotônicas envolvendo níveis virtuais. E o interessante aqui é que a gente conseguiu mostrar que, mesmo assim sendo níveis virtuais, você consegue armazenar informação, certo? Na coerência entre níveis, envolvendo níveis virtuais, você consegue armazenar informação, sim, desses feixes. Depois, quem tiver alguma dúvida, que eu já estou chegando aqui no final, evidentemente, pode perguntar. Então, por último, a gente observou, também envolvendo estados de movimento, mas agora não quantizados, contínuos, estados de momento do átomo, que a gente poderia gerar o que nós chamamos de ganho gigante. Você tem misturas para frente e para trás. Se o seu sistema é o suficientemente otimizado, você pode fazer com que cada feixe de mistura que é gerado, ele funcione como um novo feixe de prova, né? E gere uma mistura complementar, né? E isso aí, a gente observou que se nós incidíamos, por exemplo, com 10 microwatts no feixe de prova aqui, a gente saía em cada um desses modos, né? Saía com 3 ordens de grandeza acima, né? Aqui está em miliwatts, né? Por centímetro quadrado, né? Aqui em 10 microwatts por centímetro quadrado. Então, isso foi um resultado interessante, ou seja, um ganho gigante que a gente teve. A gente chegou a ter ganhos de 10.000 nesse sistema, e o que a gente fez é aproveitar esse ganho, devido à forma que tinha o sinal, para armazenar momento angular orbital. Então, é possível mostrar que, se você resolve a equação no regime paraxial, existe um termo que, na sua fase, tem Sφ, que está relacionado com o momento angular da luz, né? Ou seja, quantas vezes o H cortado você ganha nessa sua propagação, né? Então, o que a gente faz é coloca um momento angular determinado por a carga topológica, que é esse daqui, e você mostra que, se você desliga os feixes e depois liga apenas aqueles outros 2 feixes de bombeio, você pode recuperar essa carga topológica, certo? Num processo de mistura de 4 ondas. Então, esse foi um resultado bastante interessante que nós tivemos. E não apenas você recuperava, mas também você amplificava o número de portadores da informação. Bom, outra coisa interessante que a gente observou é que, mesmo se feixe de prova, você acoplava o sistema com modos do vácuo, né? E você observava, então, a auto-oscilação no sistema. Observamos que existiam correlações entre esses modos, entre si, existiam correlações bem definidas, temporais, e nessa ordem de nanosegundos, dificilmente sejam correlações associadas a vibrações mecânicas, então, muito provavelmente estejam associadas a correlações quânticas, o que não foi estudado ainda. E o que a gente está pretendendo fazer no laboratório, a gente já está montando, de fato, esse sistema que nós implementamos anteriormente em átomos frios, a gente está implementando o vapor atômico e estamos tentando reobter esse fenômeno para os vapores atômicos ter os 4 modos acoplados entre si. E com esses 4 modos, a gente pretende, então, estudar esses fenômenos que não foram estudados e criar um mecanismo de multiplexação de informação óptica. Ou seja, nesse caso daqui, você incide com determinada informação, por exemplo, de momento angular orbital, e a gente mostrou que poderia, esse feixe daqui e esse feixe tinham a mesma informação, mas não foi mostrado que esses 2 também tinham. Outra coisa que pode ser feita é você usar mecanismos de ordem superior, de mistura de 6 e 8 ondas, e já foi mostrado que isso funcionava como um operador, no qual você dobrava ou triplicava o valor da carga topológica. Então, é outra das coisas que a gente pretende fazer aqui no laboratório com essa montagem que estou propondo aqui. Então, aqui alguns membros da equipe que formaram parte
pesquisas. Bom, no laboratório, eventualmente, tem um aluno de doutorado já trabalhando nisso, o Igor, e o professor Thierry também, juntamente comigo, estamos trabalhando nisso. Então, bom, gente, a gente pode já ir desligando, 9h59, então exatamente quase 1 hora, né? Então, muito obrigado pela atenção de todos, e foi um grande prazer fazer essa palestra para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jesus. Vamos para a parte das perguntas agora. Muito obrigado por essa palestra. Nada, eu que agradeço. Pode falar, Carlos. Eu tenho uma pergunta, professor. O senhor poderia comentar um pouco mais sobre essa questão da utilização dos níveis virtuais também para armazenar informação? Sim, claro, sim. Veja, como é que você armazena a informação, né, no sistema atômico, especificamente? Você faz transições, por exemplo, de uma maneira mais simples, você faz transições entre dois níveis reais, por exemplo, dois níveis vibracionais reais, e você obtém um sinal de mistura de 4 ondas, certo? O que acontece? Esse sinal de mistura de 4 ondas, ele é gerado devido a uma coerência que surge, ou seja, você cria uma coerência, você vai lá nas equações de matriz de densidade, existem as populações dos níveis fundamental e excitado externos, nesse caso, mas se for internos também a mesma coisa, certo? E você tem que essa mistura de 4 ondas é gerada devido a uma coerência, que são os termos não diagonais da matriz de densidade, que é criada nesse processo que a gente chama de escrita, quando todos os feixes estão ligados. O que acontece? Se você desliga agora todos os feixes e liga apenas esses 2 feixes que estão aqui, essa coerência, ela não morre instantaneamente. Ela sobrevive ainda por um determinado tempo, a coerência entre os 2 níveis, certo? Então, se durante o tempo no que essa coerência sobrevive, você liga esses 2 feixes daqui, você acopla esses 2 feixes com a coerência que tinha sido criada e você pode recuperar tanto o feixe que foi transmitido, ou seja, uma emissão estimulada aqui, quanto o feixe de mistura. Essa coerência, ela não deixa de ser criada, mesmo que você use transições usando níveis virtuais. Então, você pode criar coerência aqui entre 2 níveis reais, ou, inclusive, você pode criar um modelo onde você determine coerência entre níveis virtuais. Então, essa coerência entre esses níveis, envolvendo níveis virtuais, ela ainda sobrevive durante um determinado tempo. E durante esse tempo, você pode, se você liga de novo os feixes de acoplamento, você pode recuperar os sinais. Então, o importante é você conseguir que a coerência seja mantida durante um tempo no qual os feixes foram desligados. Então, o que a gente mostrou é que mesmo você tendo transições que gerem coerência, usando estados virtuais, você consegue recuperar a informação. Então, não fizemos um modelo para isso ainda, certo? Mas o experimento mostra que você pode sim obter, armazenar informação envolvendo níveis virtuais. Respondeu sim, professor. Bastante interessante. Muito obrigado pela apresentação. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta para o professor Jesus? Professor Bertúlio? Bom dia a todos, bom dia, professor Jesus. Bom dia, professor Bertúlio. Jesus, eu queria saber como é que está, para informar, não só para mim, para todos, como é que está o andamento aí no laboratório, se você já tem uma armadilha montada, se já estão produzindo feixe com momento angular orbital, como é que está atualmente a situação? Certo, não, Bertúlio, não, a gente, armadilha magneto-óptica, por enquanto, a gente está na espera, há uns 10 anos de um projeto da FINEP que envolve algumas compras de materiais para montar uma armadilha magneto-óptica, mas atualmente nos projetos que nós temos submetidos não
não conseguimos montar uma armadilha magneto-óptica. O que a gente está pretendendo fazer é montar experimentos similares a esse que a gente montou, que eu fiz durante o pós-doc e o doutorado, né? Mas sem vapor atômico, puramente em vapor atômico. Então, nesse sentido, a gente já está montando, sim, a mistura de 4 ondas para tentarmos observar os 4 modos acoplados. Ou seja, certamente as misturas usuais, para frente e para trás, a gente vai observar. Eu acredito que a gente esteja observando ainda neste mês, ou então no próximo. Tem um estudante de doutorado trabalhando nisso, tem um aluno de iniciação científica, aluno ou aluna de iniciação científica que virá também trabalhar nessa parte. E nós pretendemos observar esses fenômenos de mistura de 4 ondas nesse mês ou no próximo. O nosso próximo passo, então, seria observar o ganho suficiente para nós ter 4 modos acoplados, e aí sim a gente pensar em implementar o momento angular orbital, que nós não teremos como fazer através de hologramas imprimido num modulador espacial de luz, mas tem outras técnicas, como máscaras de fase, que podem ser usadas para colocar momento angular e você fazer a multiplexação dessa informação do momento angular orbital. E a ideia depois, então, é ir para mistura de ordem superior e você não só multiplexar essa informação, mas também você realizar operações. Por exemplo, você entrar com um momento angular com carga topológica 1 e você ter a multiplexação de 2, carga topológica 2 nesses feixes, né? Ou então mistura de 8 e você obter carga topológica 3. Essa é uma das expectativas que a gente tem. Mas já estamos trabalhando, sim, na montagem experimental, então está bastante... Está caminhando, está caminhando. Ok. Obrigado e parabéns pela excelente palestra. Obrigado, Bertildo. Muito obrigado. Bom, aparentemente não tem mais nenhuma pergunta agora. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o professor Jesus por ter aceitado o convite, certo? Para participar dessa física. Muito obrigado pela sua palestra, senhor. Foi muito enriquecedora. E agora vamos fazer o nosso intervalo até... Só deixa eu confirmar se é até as 10h10 ou até as 10h20, certo?